Olá Nuno, como estás? Olá, Hugo, estou bem. Contigo, como é que estão aí por aí as coisas? Estou bem, estamos bem, obrigado. Estamos quase a terminar aqui o nosso período de férias intercaladas com dias livres e em breve vamos ter um período mais longo em Portugal de Ok. férias. Cá te espero, não é? Sim, sim. Vamos ver se nos encontramos, seria giro, vamos ver. Sim, sim. Acredito que vamos conseguir. Olha, Nuno, hoje queria trazer para o nosso programa ahm, o tema do cinema, ou o tema relacionado com o cinema, porque aqui que há coisa de 3 4 dias fui ver o Indiana Jones. E, portanto, uma série que eu e muitos de nós adoramos. E, independentemente de ter gostado ou não do filme, foi a minha experiência no cinema, a única em 4 anos. Portanto, há 4 anos que eu não ia ao cinema. Pronto, e porquê? Aqui estamos a falar de 2020, em 2019 já nem sei a última vez que tinha ido, que também não vou assim muitas vezes, regra geral, se calhar em Portugal ia mais. Mas ao fim e ao cabo acabaram por passar 4 anos, porque se meteu então a pandemia em 2020, aquela questão dos estabelecimentos, teatros, cinemas, e por aí fora, e Pois, desportivos, serem cancelados ou fecharem. E pois, fecharam depois, mesmo. exato, depois mesmo mais tarde, quando abriram, com a história dos espaços fechados e as máscaras, portanto, o cinema nunca foi um sítio eh, que eu quisesse voltar por um bocadinho de receio, vá. E Hum, claro que está quando a gente mede a relação entre o receio e o risco, ou o risco e aquilo que achamos que vale a pena, tem um bocadinho também a ver pronto, com as possibilidades que temos à nossa volta. O que é que eu quero dizer com isto? Que hoje em dia, para mim e para todos, para um bocadinho para todos nós, é muito fácil termos acesso a plataformas de streaming, o Netflix, a Amazon Prime, o próprio. sim. Eu próprio sou um grande consumidor de YouTube, de forma aleatória. Hum, Adoro. No YouTube encontra-se tanta coisa, desde entretenimento até conhecimento, ah, é maravilhoso. Portanto, eu próprio, embora sempre tenha gostado da experiência de cinema, nunca, neste tempo, também não me senti impelido, ou não fiquei, digamos assim, como se costuma dizer, a ressacar por uma experiência de, de cinema, não é? Mas pronto, agora, nesta última semana, pensei, olha, Covid e ainda os há, e a gente sabe que há por aí, mas que já não se fala muito disto, as pessoas estão a tentar voltar à normalidade. Está aí o filme do Indiana Jones. Pronto, este tipo de filmes, estas sagas, eu gosto de as ver no cinema, e então resolvi, vou ao cinema, e foi a melhor coisa que fiz. Tive uma boa experiência, ah, gostei do filme, um bocadinho de tecnologia a mais, se calhar, mas o espírito do Indiana Jones está lá e foi divertido. Foi muito divertido. E pronto, e agora é de ir mais vezes a partir de agora. Foi quebrado aqui o enguiço. Vou sim, mais vezes. sim. Curiosamente, eu penso que em Portugal está aqui um bocadinho atrasada a estreia do Indiana Jones, salvo eu.
Se calhar até Ok, já estreou e estou enganado. não sabia. Mas, mas penso que é só para a semana que vai estrear Ok. esse último. Ah, mas sim, a ouvir e bem, também que é a dar-te nota também um bocadinho da minha experiência. Também não tenho ido assim com muita frequência ao cinema nestes últimos anos, inclusive devido também à questão da pandemia, enfim. Ahm, mas que agora tenho um novo interesse, sim, também renovado, se calhar um pouco também à tua semelhança, não é? Principalmente os grandes Uhum, filmes de espetáculo, não é? Por sim, exemplo, o Indiana Jones, não é? Ou filmes que se percebe que se pode perder qualquer coisa por vermos no televisor em casa em vez de pá, num grande ecrã com aquele som todo, não é? É uma experiência perceptiva muito diferente a partir do cinema do que ver num portátil ou num televisor em casa ou mesmo num telemóvel. Ahm, sim. então, logo, principalmente esses filmes assim que apelam mais à forma, à estética, não é? Uhum. Acho que vale muito a pena ir ao cinema, pelo menos é assim o critério que eu ando a utilizar. Se forem assim filmes mais contemplativos, mais reflexivos, onde a forma não está tão explorada, pá, se calhar pode ser visto mais facilmente ou não se perde grande coisa em ver no YouTube, inclusive, ou numa plataforma de streaming. Ahm, ma- Eu mas, quanto, eu pois, quanto a isso, diz. já agora, se me permites, Sim. quanto a essa questão, sim, eu concordo contigo e ah, já pronto, por si só o ecrã de cinema é muito maior do que o ecrã de qualquer televisão de casa, não é? Pois, a E, partida. é, e os filmes que normalmente têm efeitos especiais grandes ou que são normalmente espetaculares, isto é, espetaculares na forma, como Sim, utilizando a tua expressão, ahm, sim, no ecrã. Portanto, e aqui também estou a incluir a questão do som, não é? Porque os efeitos sonoros, se são à partida espetaculares também, aí vale mesmo a pena ir ao cinema, porque quase sempre o sistema de som num cinema é muito melhor do que o sistema de som que hum, tenho em casa. Eu, por exemplo, tenho sim, um sistema de som que não tenho, ou seja, tenho o da televisão, que acho que sim. não é mau. Mas sim, vale a pena ir ao cinema por essa razão. No entanto, gostava de adicionar que eu gosto de ir ao cinema por outra razão, ou seja, eu não gosto de ver todos os filmes no cinema, fica já aqui dito. Ou seja, ver filmes em casa, na minha sala, com a minha televisão, é uma experiência, para a maior parte dos filmes, bastante satisfatória e, hum, e até prefiro às vezes. Agora, de vez em quando, gosto muito, muito mesmo de ir ao cinema, porque eu considero que o cinema, no cinema, eu consigo estar ainda mais concentrado e mais absorvido por todo o estímulo visual, sonoro, narrativo do filme. E eu gosto disso. É essencialmente essa é. Portanto, eu Hum, compreendo a razão que usaste e concordo, razão com a qual concordo, mas a principal razão para eu gostar de ir ao cinema, e estamos a falar de ir ao cinema e não do cinema em si como arte, mas é precisamente o conseguir muito mais facilmente numa sala de cinema, estar completamente absorvido e receber todos os estímulos da melhor forma possível. E sim, é sim. isso eu adoro, adoro mesmo essa experiência. Sim, isso é também um dos aspectos que eu noto. Aliás, noto muito, que é, eu tenho várias plataformas de streaming, poucas são, se calhar, as que eu não tenho, de facto variadas. É. Mas depois, o que é que sucede? Como há imensa oferta, vai-se a ver qualquer coisa, mas há uma tendência para, ali, em algum momento, quando começa a ficar.
ali a perder um bocadinho do interesse. Ah, vou ver outra coisa. Enquanto que Exato. no cinema, nós só pagámos a partir daquele bilhete. Na Sim, plataforma de streaming, é como se tivéssemos pago os bilhetes de imensos filmes, de imensas séries. pois. Então parece que aquilo depois promove, pelo menos em mim, uma experiência de rodízio, não é? Quando nós vamos assim Sim, a um rodízio, sim. agora pescamos aqui, depois pescamos ali, O que não às é? vezes é bom. O que às vezes também Às é bom. vezes pode ser bom, mas a mim dá-me mais, enquanto experiência mais habitual, dá-me uma experiência de frustração e de alguma Sim. ansiedade, não é? Para já, Uhum, uhum. é como se Ok. tivéssemos imensas, realmente são imensas alternativas, centenas ou até milhares de alternativas de conteúdos. Sim, E depois, quando a pessoa tem tantas janelas de oportunidade, não é? Ah, para mim, torna-se uma decisão mais complexa. Que é sim, então, o que é que eu vou ver? Há tanta coisa. Depois, as plataformas de streaming permitem fazer lá a minha lista, não é? Criar ali uma lista de conteúdos. sim, Mas eu vou acrescentando, bah, e tornam-se centenas também. Mesmo sim, a minha shortlist pode ser de centenas de conteúdos. sim, E sim, sim. depois, no cinema tem esta vantagem, que é, realmente, como tu estavas a dizer, a pessoa fica mais absorvida. Fica mais absorvida porque comprou-se o bilhete para aquela sessão. À partida, não se vai embora, só se o filme estiver a ser péssimo, não é? À partida, a pessoa fica lá toda a sessão, não é? Yeah. Agora, em casa, com tantos conteúdos, vamos experimentar outra coisa. Isto se calhar não está a ser tão bom. Então, julgamos o filme muito pela capa ou pelos primeiros minutos, ou mesmo Exato. uma série, e depois trocamos, não é? Ou vamos à procura de outro conteúdo. Então, isso sucede bastante, este zapping, não é? Sim. O zapping entre conteúdos da plataforma de streaming. O que me irrita, eu tenho consciência que estou a fazer, mas caio no engodo e lá É vou porque andando. porque é demasiado fácil, né? As coisas estão ali à mão. Pois. Mas parte do meu interesse renovado ao a ir ver cinema no cinema, não é? Nas salas de cinema, é também por isto, que é, eu sei que se for, vou ver aquele conteúdo até ao fim. À partida E não sim, vou andar a fazer rodízio, não é? pois. Não vou comprar para várias salas de cinema bilhetes, não é? É só para aquela sessão. É, é, E, é uma experiência que à partida também requer mais investimento, ou seja, nem estou a falar só da questão financeira. Sim, está bem, mas nem é por aí. Mas é investimento no sentido que eh, tens que planear, ter um tempo ali para ir ou se deslocar-te ao cinema, tens de deslocar, tens que, a partir se fores de carro, tens que estacionar, tens que é, arranjar, conciliar ali com comer qualquer coisa fora, provavelmente. E pronto, e não estás em casa, não é tão, para mim, pelo menos, pois é também nunca é isso. tão Também confortável isso. como não há nada mais confortável do que estar em casa, para mim, pelo menos. Ou seja, existe aqui um conjunto de fatores de investimento que fazem com que a ida ao cinema seja mais exigente no que toca à escolha da razão para lá ires. Ou seja, tu à partida, tu reduzes o risco. Eu, pelo menos comigo é assim, e penso que também para muita gente é assim, tu reduzes ao mínimo a possibilidade de te defraudares, né? Que é para não veres a experiência de ir ao todo este investimento, ir por água abaixo se não gostares do filme. E, e à partida, pelo menos comigo é assim, os filmes que eu escolho para ir ao cinema, eu tenho quase a certeza que eu posso gostar um bocadinho menos, um bocadinho mais, pode não estar à altura das minhas expectativas, pode surpreender-me, mas eu não me vou arrepender. Hum. Enquanto em casa, às vezes, há a vantagem de. Eu percebo essa questão do zapping, que também me irrita, de certa forma, ter tanta escolha e às vezes não conseguir-me decidir. E depois, sabe, É, fica-se com aquela sensação de. É quase como se petisque, utilizando aqui a metáfora, a comparação da culinária, a gente vai petiscando, mas depois não está satisfeita. Eu acabei por não jantar como deve ser. é um E o bocado isso. zapping em casa às vezes tem isso de mau. Mas por outro lado, lá está, o zapping em casa comporta mais riscos, né? É mais facilmente.
é mais amigável com o risco. Mais facilmente tu mudas ali a agulha e está tudo bem e não se perdeu nada. Pois, e, mas sim, nós pertencemos também a uma geração em que experimentámos não ter as plataformas de streaming, não é? Sim, Em que crescemos, em que havia o cinema e a televisão, sim, mas com poucos canais, inicialmente, sim, e não agora com este fenómeno em que são centenas e milhares de conteúdos que temos disponíveis, e sim, na nossa infância e adolescência não era assim. Um, mas também, se calhar, por isso, eu, ou a nossa geração pode eventualmente dar aqui compreender melhor o fenómeno do valor do cinema, não é? Porque agora esta nova geração, não é, que já cresce com plataformas de streaming, pode não perceber tão bem o que é de relevante ao ir a uma sala de cinema, porque não teve essa experiência original única, não é? Agora sim. cresce com as duas, são duas estradas, não é? Que podem escolher desde logo do início. Hum, de facto, aliás, eu era um cinéfilo na minha adolescência, eu ia muito ao cinema, muito. Adorava ir ao cinema e todos os meses ia mais do que uma vez ao cinema, certamente. Portanto, ia muitas vezes. Olha, filmes como o do Woody Allen, ia vê-los todos, do Pedro Almodóvar, né? Eram, assim, realizadores que eu gostava muito de acompanhar, mas depois também os blockbusters, não é? Tipo Sim. Caça-Polícia, coisas assim do género também. Sim. Pesadelo de Elm Street, também vi isso no cinema, coisas assim do género. E, mas que já existia o VHS, aqueles vídeos, não é? Dava para alugar os filmes para ver em casa, mas gostava, de facto, era muito do cinema. Hoje em dia, pois parece que obriga um certo esforço de reflexão, tal como nós estamos aqui a fazer, para nos apercebermos melhor das vantagens do cinema, pelo menos algumas vezes, não é? Ou pelo menos para alguns conteúdos, alguns filmes. Porque fomos inundados de streaming, não é? E ao Sim, serem sim. inundados de streaming, de repente só vemos streaming à frente, não é? Parece que isto tomou conta de nós. E então tem que haver um esforço da consciência, né? Porque no dia a dia estamos com o streaming, não vamos todos os dias ao cinema, não é? Estamos todos os dias com o streaming. Então o hábito, não é, de estar daquela maneira faz com que possamos nos esquecer um pouco das qualidades da sala de cinema, do que aquilo permite. É, e Então, assim, sim, 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 sim. enfim, E não, perder esquecer as qualidades da sala de cinema e aquilo que falavas há pouco, a existência do streaming, e quem diz streaming diz uma série de canais disponíveis, diz YouTube, diz internet, sim, diz telemóvel, redes sociais e por aí fora. Lá sim, está, voltamos ao mesmo problema da nossa contemporaneidade, que é o excesso de estímulos, não é? Em é que isso, é há isso. uma oferta claramente exagerada e que nos faz que portanto, por um lado, é muito bom, e eu, como já referi aqui no programa, gosto muito do YouTube porque tenho acesso a mil e uma situações, a mil e um vídeos os quais tenho interesse, e até históricos e coisas que se passaram na própria, não só na televisão, mas como noutros contextos, e que as pessoas, felizmente, por todo o mundo vão colocando no YouTube. Isso, olha, o nosso programa é como já é o Beco com Saídas, é um Sim, repositório é um registro de um determinado momento nas nossas vidas, que fica lá, pronto, teoricamente para sempre, e é acessível a toda a gente, não é? E então, portanto, isso é todo o tipo de material que se encontra no, no YouTube. É um bocadinho aquilo que cada um de nós, como indivíduos, essencialmente,
querem partilhar, não é, com os outros. Então, É, multiplicando isto por todas as pessoas que existem e que têm acesso e que gostam deste tipo de coisas da internet, claro que é natural que tenhamos acesso a muita coisa. Isso é uma grande, é uma vantagem por um lado. Por outro, eu fazia aqui o paralelismo, à mesma medida que perdemos o contacto com as qualidades da sala de cinema, como tu dizias, hum, estamos a perder, estamos a perder, a capacidade de nos dedicarmos a uma tarefa com toda a nosso, com todo o nosso aparelho cognitivo, não é? Com todo o nosso aparelho existencial. Perdemos esta noção de passar tempo suficiente para conhecer uma coisa, para nos relacionarmos com uma coisa, para dominarmos, controlarmos, ser ensinados por alguma coisa, seja um filme, seja um livro. Olha, nós já falámos aqui sobre, penso que até foi no primeiro episódio de Um Café e uma Análise, sim. na questão dos livros, e falávamos na questão de às vezes de haverem tantos livros. Foste, trouxeste o assunto que trouxeste começou com essa questão das pessoas irem ao Uhum. livro comprar muitos livros que muitas vezes, muito provavelmente, não iriam ler. E há aqui um paralelismo entre esse assunto e aquilo que eu estou aqui a tentar explorar, que é o ter acesso a tanta coisa que, por um lado é bom, mas por outro, torna-nos mais ansiosos, frustrados, desligados com a essência de cada uma dessas coisas, né? E acabamos por não ter uma experiência total, seja com um livro, seja com um filme, seja Uhum. com uma conversa, seja Sim. com uma atividade que a qual é normal que façamos, não é? Agora fizeste-me lembrar, aquelas tendências do minimalismo, mesmo em termos de mobiliário em casa, não é? Ou Sim. seja, que parece que neste modo de sociedade com tanto excesso de informação, ah, bom, para reduzir também esta tendência, uma certa ansiedade e frustração com toque e foge de conteúdos, porque depois não se aprofunda quase nada. Isto implica um esforço de seleção, não é? De separar o trigo do joio, não é? Uhum. E entrar num modo um bocadinho do minimalismo que nós, na nossa infância e adolescência, estávamos mais próximos disso, não havia tanta variedade de possibilidades, não é? Tínhamos menos possibilidades de canais de televisão e de internet nem sequer havia, não é? Sim, E então parece que esta inundação de possibilidades de existir, de ter experiências, faz com que a pessoa se perca, não é? Depois ficamos algo perdidos no meio de tantas possibilidades. Portanto, hum, parece-me importante, não é, fazer agora um processo um bocadinho ao contrário, mas implica esforço de consciência individual, porque as oportunidades vão continuar a existir, elas não vão sair de cena à partida, não é? Implica um esforço individual de separar o trigo do joio. Pronto. Então, mesmo uma plataforma de streaming, eu só vou escolher ali 5 ou 6 conteúdos na minha shortlist, não é? Na minha lista, e é aquilo que eu vou ver, e depois, quando acabar de ver, logo se vê o que é que eu vou ver de seguida, em vez de andar ali a percorrer tudo aquilo, e agora experimento um bocadinho, agora vou buscar ali uma série qualquer, mas depois não aprofundo nada. sim, Ah, tenho ou seja, se antes não era necessário um esforço individual para separar o trigo do joio, já sim, vinha muito separadinho, não é? Havia poucas ou muito menos possibilidades de experiências, exato. aí há umas décadas. Agora, implica mesmo um esforço individual para, para que possamos também nos colocar no mundo da forma que faz sentido. Implica encontrar o dito sentido, não é? Vou por onde? Uhum. Porque senão perco-me na maré, não é? Na multidão, um bocadinho de possibilidades de streaming ou de conteúdos de internet, até fazendo uma alusão ao nosso episódio anterior, como é estar numa multidão, não é?
É, podemos estar numa multidão de possibilidades também de conteúdos, não é? Aí não é uma multidão com outras pessoas, mas uma multidão de conteúdos em que a pessoa se perde ali no meio daquela praça toda, não é? De possibilidades, e agora vou a que loja, não sei, não é é? exatamente. Pois, É, é tanta coisa. trazendo agora também aqui a interculturalidade, né? Ah, não é o caso do YouTube, mas agora, a propósito do que estavas a dizer, de nós fazermos um esforço, eu acabo por ser aqui na Áustria e vou passar a explicar. ah, eu de uma fraqueza ou de uma desvantagem fiz uma vantagem, ou seja, na Áustria como na Alemanha, ahm, e como noutros países, são poucos aliás os que não o têm, existe a questão das dobragens. Hum, E então eles dobram tudo e mais alguma coisa. Eles, em alemão, é em isso. alemão, os filmes, como dobram na Espanha e na Itália, Sim. etc. São poucos os que não fazem, queria eu dizer, como por caso de Portugal. Ah, aqui na Áustria, ao terem tudo dobrado, portanto, para mim torna-se uma experiência muito estranha, não é? Tu veres um filme com o Robert De Niro, com a Michelle Uhum, Pfeiffer, com Jack Nicholson, seja quem, a falar em alemão. Pronto. Isto não uhum, é nada contra a língua, não é nada sim. contra. ah, Claro que não, mas pronto, para mim não faz sentido estar a privar alguém, neste caso os atores, consequentemente quem consome os filmes, da voz original das pessoas, dos atores, não é? E isso torna-se uma experiência inconcebível no sentido em que não consigo. Vejo um filme alemão, em que a língua original é o alemão, ou outra língua qualquer, com legendas, claro, ah, mas não vejo um filme dobrado. E aqui os cinemas são quase todos dobrados. Há um ou dois originais, um deles onde eu Ah, fui, onde ok. eu costumo ir, é um cinema Para os internacional. puristas, não é? Para os austríacos que gostam da coisa pura, não é? Sim, sim, e para a comunidade internacional também, para Nacional, pois. pois falantes de inglês, principalmente, porque passa muito, essencialmente, Claro. essencialmente inglês, mas também há outros que passam francês ou a língua que for. Não muitos, portanto, porque o grosso aqui da oferta é dobrado. E também em casa, os streamings, eu já experimentei ter Netflix, Amazon, mas depois a oferta não de material não dobrado é muito pouca. Então desisti. Hum, Então, o que é que eu pois, faço? Ou vejo YouTube, aquilo que estiver no YouTube, e não vejo só sim. filmes, ou vou à biblioteca, como já chegámos a falar nisso, em que tem Hum, lá um espólio de vídeo, DVDs. sim. Eu há aqui uma rede muito boa de bibliotecas e a Biblioteca Central tem um espólio enorme de filmes. E aquilo, pronto, que no DVD tu escolhes a original, dobrado, seja em que língua for, etc. Pois, pois. E então, por isso é que eu digo, de uma desvantagem, construí uma vantagem. Ou seja, a minha escolha, esta ansiedade de ter tanto por onde escolher, foi ligeiramente reduzida porque ou vou aos cinemas internacionais, que são poucos, ou vou ao Hum, vídeo. E então, sim. hum, pronto, considero que tenho a minha vida facilitada de certa forma. Pois, sim, devido a assim, estas diferenças culturais, sim, na realidade em Portugal, as dobragens quando acontecem são mais de filmes de animação ou filmes para Sim, criança, sim, sim. continua a ser essa a tradição das dobragens. Mas mesmo nesses filmes de animação, depois nos cinemas até se vê versão original ou a versão em língua portuguesa, não é? Yeah. Dobrada em português. Porque mesmo os filmes de animação, muitos adultos gostam também de ver na versão original, lá com as vozes dos atores Sim, estrangeiros, não é? também, é esse o caso, sim. Também, também, é esse o caso, sim. Eu gosto, por exemplo, mas, mas, hum, mas, hum, 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 mas
os filmes, pronto, e estou a falar neste caso dos atores que dobram a desenhos animados em português, há coisas muito, muito giras e para mim Hum. a primeira escolha no que toca a esse género acaba por ser os dobrados em português. Mas Pois também. se bem que os originais são sempre bons também, mas quer dizer, nunca me senti mal a ver um filme dobrado em português no caso da animação. E então continuo. Sim. É, é menos estranho, se calhar, porque, enfim, Sim, ali é uma figura animada, não é? exato. Não está o ator de corpo inteiro, não é? Com uma voz, Efetivamente. hoje é falsa, não é? Se for dobrada a própria voz dele, não é? Eh, a personagem de animação pode ter a voz que quiser, não é? É, Tanto pode ser portuguesa como outra qualquer. Ahm, mas sim, se calhar até nós estávamos até a falar aqui um bocadinho antes de começarmos aqui nossa gravação, se calhar um bocadinho à semelhança do que fizemos até no último episódio, de deixar assim umas referências, não é? E sim, bom, um dos filmes que eu quero, tenho muito interesse de ir ver, que estávamos a falar antes aqui do episódio, é o Oppenheimer, não é? Que aquilo deve ser, pelo menos pelo que está a ser dito, enfim, da crítica, eu ainda não vi o filme, mas como é gravado nessa tecnologia de IMAX, é que é tudo assim grandioso e com grandes planos dos rostos das pessoas. Fico muito curioso é de ver no cinema, de ver num televisor em casa, quer dizer, é um atentado à obra do Christopher Nolan, que aquilo deve ser mesmo visto no cinema e com essa dita tecnologia de IMAX. Um, e depois pela própria história, ou seja, eu gosto sobretudo de filmes que trazem conhecimento. Uh, Se sim, for só de entretenimento, bom, também vejo, mas não são daqueles filmes que sou capaz de me esquecer com muita facilidade que os sim, vi. sim, sim, Enquanto que os filmes que trazem de alguma maneira conhecimento ou reflexão, que estimulam a isso, esses são os meus preferidos. Bom, se calhar também, devido a sermos desta área da psicologia, se calhar também estamos muito habituados a este modo de gostar da reflexão, não é? E isso também pode condicionar um bocadinho ou influenciar os gostos, mesmo da sétima arte, não é? Do cinema. sim, Mas, sim, portanto, esses filmes assim que trazem, sim, de alguma maneira, sabedoria ou conhecimento de como é que é as relações com os outros, o que é isto da vida humana. E o Oppenheimer é um filme também de muito rigor histórico e num tema extremamente atual, curiosamente, não é? Eu acho que Christopher Nolan também deve ter pensado nisso para o trazer neste momento, ele realizado nesta altura. Estamos numa época em que as bombas atómicas voltaram a ser tema contemporâneo, atual, não é? Que podem voltar a ser lançadas e inclusive a destruírem o mundo. Há esta possibilidade, novamente. No tempo do Oppenheimer isto também se colocou, não é? E depois sim, foram mesmo lançados em Hiroshima e Nagasaki. E, portanto, é interessante o tema do filme porque aquilo que pode destruir o mundo curiosamente aquilo que também o pode salvar. Um grande paradoxo, não é? É, sim, então, sim, o medo também pode levar a que não se entre em guerra, não é? Saber que há a bomba atómica, não é? Que determinadas nações têm. E parece-me que também é isto que está a evitar neste momento a Terceira Guerra Mundial à séria, entre a NATO e a Rússia e os seus aliados, que todos tinham a perder e já sabem, até de antemão, porque já aconteceu isto na história, não é? sim, As bombas atómicas já foram lançadas e aquilo foi simplesmente destrutivo, não trouxe nada de bom. Portanto, quanto muito, a oportunidade é ter essa lição de perceber que não teve nada de bom e não voltar a repetir, não é? sim, Que sirva pelo menos para lição, mas foi, foi terrível, foi um horror, espero que, claro, não volte a suceder. Uh, mas já depois estamos quase a chegar ao fim, não é? Mas sim, lançar um bocadinho também esta uma sugestão cultural, não sim, é? sim. Ainda Assim não um fui bocadinho ver também. cinematográfica.
sim. Também ainda não fui ver, tenho muita curiosidade em ir ver, mas tenho que disponibilizar pelo menos 4 horas, porque em deslocações é 1 hora. É hora para lá, 1 hora para cá, mais Exato. 3 horas de filme, né? É, São 3 horas o filme do Christopher é. Nolan. Não, isto é, também estamos a ficar com pouco tempo, mas não gostava de que fôssemos embora sem assinalar aqui a experiência única que é ir ao cinema e ver um filme num cinema. Pois há as pessoas que gostam de ver filmes sozinhas, há outras que gostam de ir com acompanhadas, há umas que gostam de jantar primeiro, há outras de jantar ou cear depois, há umas que gostam de ir durante o dia, outras à tarde. Mas o que eu gostava de deixar aqui é que penso que a experiência do cinema por estes rituais, mas essencialmente porque nos leva a, a focar-nos, a dar-nos, isto cognitivamente falando, àquele filme, àquela história, àquela narrativa, do ponto de vista psicológico, eu acho que é uma mais-valia poder ir ao cinema. E quando digo ir, não digo só ir ao cinema, estar numa sala em que possamos consumir um filme, uma narrativa sem distrações. Claro que aqui também joga o papel da capacidade do filme tem para nos agarrar, né? Como eu Sim, sim. dizia há uns episódios anteriores em relação a um livro. Mas eu acho que, e voltando à questão do cinema, é uma arte que vale a pena pensar nela e no valor que ela tem. eh, eu soube há pouco tempo que houve umas manifestações de uns atores, pessoas que trabalham na área do cinema nos Estados Unidos, e sabemos todos que a indústria do cinema é uma indústria com muito dinheiro, não toda, mas Uhum. que está a correr alguns riscos. E se calhar valeria a pena pensarmos um bocadinho nisto e ir um bocadinho mais ao cinema também, porque vale a pena e vale a pena manter esta possibilidade de ver filmes, de ver narrativas, eh, e não só. E não de correr o risco de substituir completamente a arte do cinema pela arte do cinema só vista em casa ou só em casa. Acho que iríamos perder uma grande parte da, E, e, da ah, experiência, não é? sim, uma sala até de cinema cheia, há algumas circunstâncias, é que a tal experiência também de estar em comunhão também pode-se trazer qualquer coisa acrescentada ao filme, por exemplo, nas comédias, não é? De repente os risos são contagiantes, Sim, enquanto sem dúvida. em Bem, casa não teríamos essa possibilidade, não é? Ou tanta assim, mas numa sala de cinema toda a rir-se, a piada tem ainda mais piada, é verdade, sem dúvida. Vale a ainda pena. mais piada. É. Sim. Isso é E, contagiante mesmo. E é, é bem visto, bem visto. pois, Bom, muito bem, devemos voltar aí com outros temas em breve, não é? Ou com surpresas, não é? Andamos a pensar em umas surpresas, vamos sim, ver sim, se as concretizamos aqui para os nossos seguidores. Ahm, exatamente. sim, Então vá, vamos falando e vamos comunicando também através dos nossos canais de Instagram, sim, YouTube, e as pessoas terão conhecimento na altura própria, no momento próprio. Nuno, olha, obrigado por um esta abraço, conversa mais uma sim, vez. Gostei bastante de estar contigo não e é? até uma próxima. Sim, um abraço a todos e a ti também. Um Até abraço a breve. todos. Até breve.